A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Demorei um tempo para fazer esse vídeo, mas aprove Deus no dia de hoje para que possamos gravar novamente e para que eu possa ser bênção na tua vida, assim como Deus tem sido bênção na minha vida e na vida de todos nós, porque somos dependentes inteiramente de Deus, do Espírito Santo, nosso ajudador. Hoje eu quero falar sobre a igreja, o início da igreja, que após a ressurreição de Jesus Cristo, ele aparece por um espaço de 40 dias, e nesse espaço ele dá mais instruções pelo Espírito Santo dirigida aos seus seguidores, e uma dessas instruções ele diz que os sinais seguiriam os que crerem, aqueles que acreditavam no poder dele, na existência que ele seria o Messias, iria usar o nome dele para fazer os milagres, para expulsar os demônios. E expulsar os demônios, irmãos, é expulsar todo espírito maligno, tanto espírito de enfermidade como espírito imundo. Existem vários tipos de espírito e nós temos esta autoridade porque nós cremos, nós vivemos para Deus e Ele nos escolheu para esta obra, porque tudo é possível ao que crê. Então Ele orientou a igreja a permanecer, aos seus seguidores, seus discípulos, a permanecer em Jerusalém, para que recebesse a promessa do Pai. Qual seria esta promessa? A vinda do Espírito Santo, o revestimento de poder, para que a igreja pudesse continuar a obra que ele havia deixado, a obra que ele estava fazendo e que ela não poderia parar, que era pregar o evangelho, que era curar os enfermos, que era anunciar o reino de Deus, que era expulsar os demônios, que era ressuscitar os mortos. E essa autoridade ele concedeu à igreja, aos seus seguidores, e continua até mesmo o dia de hoje, para que possamos em qualquer lugar aonde Deus nos enviar, possamos expulsar os demônios, possamos pregar o evangelho com poder. Porque o apóstolo Paulo, ele diz na sua carta, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2:4, ele diz que as suas palavras, quer dizer ali, ele falando do caráter da pregação dele, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O verso 5 diz, para que a vossa fé não apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, quando pregamos a palavra, o evangelho de Cristo, ela vem acompanhado de milagres, de prodígios. Um exemplo disso é que lá em Marcos, quando ele deu a grande comissão aos seus discípulos, mas eu não quero falar da comissão, eu quero falar depois que eles saíram a pregar a palavra, que é Marcos 16:20, e tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Como Deus confirmava a pregação? Pelos sinais. E que sinais era esse? Eram os milagres, eram as maravilhas. Felipe também, irmãos, que quando ele estava pregando lá em Atos dos Apóstolos, deixa eu ver qual é o capítulo aqui. Em Atos dos Apóstolos, quando Felipe estava pregando também a palavra do Senhor, ele pregava e as pessoas viam os sinais que ele fazia, além de pregar. Atos 8, verso 6 diz assim, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia. O que Felipe dizia? A palavra de Deus. Anunciava Jesus Cristo como Messias, o Salvador, o curador, o libertador. Dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade, que Felipe estava ali pregando a palavra em Samaria. Olha que tremendo. Mas eles aguardaram, eles receberam poder. Aqui, o capítulo 8 foi depois do Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, que veio para capacitar a igreja, que veio para fortalecer a vida dos cristãos. Então eles tinham essa autoridade, essa ousadia para trazer a mensagem, para trazer
crê a palavra de Deus. Então, querido, nós também temos essa autoridade, porque em Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. O que é virtude? Poder. A virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser meus testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E depois da descida do Espírito Santo, nós vemos ali que eles foram cheios, controlados ali pelo Espírito, falaram em outras línguas. E Pedro, quando ele se levanta para pregar, quase 3.000 almas foram convertidas. Ele deu um sermão ali, 2:38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Esse dom é para todos aqueles que Deus chamar. E a igreja, irmãos, passou a crescer. A igreja, cada dia ela crescia, o povo vivia em união, era milagre, era poder de Deus sendo manifestado. Tanto que no capítulo 3 de Atos nós vemos que Pedro e João estavam subindo ao templo a hora nona, às 3 horas da tarde, para orar. E quando eles estavam ali a caminho, chegando, eles se depararam na porta do templo, ali chamada Formosa, um coxo pedindo esmola. E aquele coxo pediu a esmola ali para Pedro e João, mas Pedro e João não tinham dinheiro, eles não tinham nada para oferecer. E eles disseram: olha para nós. E ele olhou esperando receber algo. E Pedro falou: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E diz que Pedro tomou pela mão e o colocou de pé, e aquele coxo se firmou, seus pés ali, seus tornozelos, e começou a caminhar, a saltar, e entrou no templo, irmãos. Ele passou a porta, ele entrou e saltando e glorificando a Deus e louvando, e todo o povo ficou admirado com aquele milagre. Admirado, irmãos, que maravilha. E ali, irmãos, as pessoas pensaram: nossa, foi um Pedro que fez o milagre. Não, foi Jesus que habitava na vida de Pedro. O poder do Espírito Santo estava sobre Pedro. Mas aqui Pedro dá no capítulo 3, verso 16, o motivo daquele homem ser restabelecido. Ele disse assim, ó: e pela fé no seu nome, quer dizer, pela fé no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Olha que tremendo, a fé no nome de Jesus, irmãos, nos dá perfeita saúde. Então nós podemos hoje ordenar que a enfermidade, que a doença, que a paralisia, que o câncer, em nome de Jesus Cristo, venha a desaparecer, e muitos serão curados. Muitos serão restaurados, irão receber perfeita saúde, e o nome do Senhor será glorificado. E eles começaram a pregar a Jesus. Diante daquele milagre, o povo ficou admirado e eles aproveitaram a oportunidade. Aí os milagres abrem as oportunidades para que possamos pregar a Jesus Cristo, para que possamos anunciar Ele, porque o reino de Deus, irmãos, é poder. Não é só palavra não, é poder para a salvação de todo aquele que crê. Vamos anunciar a palavra, assim como a igreja primitiva era uma igreja de poder. Hoje a nossa também igreja do tempo atual, dessa geração, pode ser uma igreja de poder. Você pode ser um cristão que seja usado nas mãos de Deus, e grandes milagres Deus irá fazer. Irmãos, e olha aqui que o capítulo 4, depois que Pedro e João sofreram ali a perseguição por causa daquela cura, o capítulo 4, versículo 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. Olha que tremendo. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Ali no dia de Pentecostes foram quase 3.000. Agora nós vemos quase 5.000. Irmãos, havia um poder tremendo, um avivamento. Que, irmãos, tremendo, porque aquele paralítico que estava ali, aquele coxo na porta do templo, o versículo 2 fala: pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operava aquele milagre de saúde. Eita Deus, olha que tremendo. E eles foram perseguidos, irmãos. Proibiram eles de anunciar Jesus, mas eles se importaram em obedecer a Deus. E eles fizeram uma oração junto com a igreja. O povo se alegrou, estavam unânimes, unidos em união.
4:29 de Atos. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Eles estavam sendo ameaçados, proibidos de anunciar a Jesus Cristo, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O segredo é a oração. O Espírito Santo se move, ele te enche quando você ora. Tanto, irmãos, que em Atos dos Apóstolos o nome Espírito Santo aparece 54 vezes. São os atos também do Espírito Santo, e Deus quer usar a igreja, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus que operou no passado, é o Deus que opera hoje, é o Deus que quer fazer milagres em nossa vida. O mesmo poder, o mesmo Espírito Santo que estava sobre a igreja primitiva, está também sobre as nossas vidas, e precisamos dar continuidade ao ministério de Jesus, porque Ele diz em João 14:12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e a fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Então vamos pedir, e Deus será glorificado, atendendo e respondendo a nossa oração, e o Espírito Santo vai se mover, e nós seremos usados com grandes milagres, maravilha e sinais e prodígios também sobre a igreja desta época. É só nós darmos lugar e liberdade para o Espírito Santo de Deus operar na nossa vida. E vamos orar. Pai amado, eu te louvo e te agradeço por esta palavra, pela esta bênção, por esta vitória. Continua, Senhor, abençoando a nossa vida e nos usando, ó Deus, com poder e glória, repreendendo todo mal, e que todo espírito de enfermidade saia, e toda doença, toda dor saia agora, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Querido, um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Lembre-se, Deus é contigo, e os milagres vão te seguir, vão te acompanhar. Expulse os demônios, coloque as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, e você será abençoado para a glória de Deus. Fica todos na paz do Senhor. Um forte abraço em nome de Jesus.